sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, podcast Climatrônico por aqui. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, né, quem que é o climatrônico? Ele é o cara que ele conserta qualquer placa eletrônica e fatura, né, consegue ter um aumento aí na sua renda mensal entre 2 e 5 mil reais por mês com esse serviço de reparo de placas eletrônicas de ar-condicionado, tá? Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é como reparar qualquer placa eletrônica de ar-condicionado, mesmo que você nunca tenha visto essa placa eletrônica antes e mesmo que você nunca tenha reparado uma placa eletrônica antes. E aí? Né? Quem é que quer aprender isso? Tá polêmico hoje. Corre um texto. Então, bora lá. Primeiramente, né, você deve estar se perguntando aí, mesmo que nunca tenha visto a placa antes, isso é possível? Bora lá. Muitas pessoas acham que a manutenção eletrônica, para eu trabalhar com a placa eletrônica, eu preciso estudar ela a fundo e entender ela por completo, né? Então, pressupõe-se que se eu não analisei, se eu não tiver tido uma aula sobre essa placa, eu não estou apto para analisá-la. Se eu não tiver estudado ela por completo, eu não vou conseguir reparar, né? Isso é um pouco das raízes que a gente traz de escola, né? Vamos supor que o reparo é a prova. Eu estudo antes, me preparo para a prova. Se eu não me preparar antes, eu vou fazer uma prova despreparado. E o reparo em si é a prova. O reparo em si, ele testa os teus conhecimentos. E aí, muitas vezes, você acha que, mas eu nunca vi essa placa. Então, se eu nunca vi ela, eu não vou ter condições de reparar porque eu nunca estudei ela a fundo. Eu preciso pegar ela antes, fazer um estudo completaço nela, para depois eu conseguir reparar essa placa. E, na minha opinião, não é a realidade, né? Na verdade, quando você tem, e eu acredito que quando você tem fundamentos corretos, quando você tem base de manutenção eletrônica, essa base ela vai te permitir analisar qualquer equipamento eletrônico. Eu já vim com a blusa essa semana aqui, de eletrônica é uma só, né? Então, partindo da veracidade de que a eletrônica é uma só, e se eu tenho conhecimento de manutenção eletrônica, e eu sei que a eletrônica é uma só, mesmo que eu nunca tenha visto a placa na vida, eu vou conseguir analisar a placa com a base que eu tenho de eletrônica. Eu estou me usando como exemplo, mas eu estou falando do climatrônico em si, tá? Então, E mesmo que nunca tenha reparado uma placa antes, isso é possível? Mesmo que nunca tenha reparado uma placa antes. Sim, é possível também, né? É possível também, tá? Se eu já reparei a placa antes, claro, se eu já tenho uma bagagem, eu vou ter uma análise mais rápida do equipamento novo. Mas se eu não tenho, eu tenho como aprender? Tenho como aprender também. Eu tenho como sair do zero e aprender a reparar qualquer placa eletrônica. Desde que eu aprenda da maneira correta. Desde que eu aprenda manutenção eletrônica. Preste atenção nessa palavra. Nesse conjunto de palavras, né? Manutenção eletrônica. É diferente de eletrônica. É diferente de trocar componente, tá? Não resuma a manutenção eletrônica só a trocar o componente que está defeituoso. Não resuma isso. E às vezes a gente... Já lembro de exemplos aqui internos mesmo, que eu já cheguei a discutir com alguns meninos aqui, alguns climatólogos da Lautec, porque em algum momento quis, como é que eu posso dizer, por alguma colocação errada na fala, quis menosprezar o serviço de trocar uma peça. Tipo assim, às vezes eu bato em cima disso porque o que a boca fala é o que está na mente, né? Muitas vezes. Quase sempre, né? Você solta assim, foi só um capacitor, foi só um componente. Esse só, muitas vezes, pode ser só um só mesmo, foi simples, quero dizer que foi simples o reparo, ou soa muito
desprezando o serviço alheio. Por exemplo, a Yara é climatrônica, trabalha comigo, eu e ela reparando placa. Eu chegar pro meu, sei lá, pro meu gestor e dizer o seguinte: ah, mas a Yara só trocou uma peça. Então, às vezes eu fico... isso aí eu combato assim de cara, por quê? Porque não é só uma peça. Nunca é só trocar uma peça. Tá? Sempre tem uma análise por trás. Então, o trocador de componente ele enxerga como sendo só uma peça. O climatrônico tem toda uma análise, toda uma base. Por isso a gente consegue... não ter... Mesmo que eu nunca tenha reparado uma placa na vida? Sim. Até 2015, eu nunca tinha reparado uma placa na vida. Até 2015, eu nunca tinha reparado uma placa na vida. Certo? Não tinha nem noção do que era isso. Então, fui lá, aprendi na jornada e hoje eu posso afirmar com vocês que saindo do zero, eu consegui. Ah, não, mas tu... Não, tem vários exemplos de caras saindo do zero que não sabiam como reparar e hoje reparam placas até de outro segmento. Como é que o cara consegue fazer isso? E quem que pode, quem que pode começar, né? Quem que pode trabalhar com conserto de placas? Para quem é esse serviço? Tipo assim, qual o pré-requisito, né? Certo, vamos lá. Pré-requisitos. Eu costumo dizer que a manutenção eletrônica ela é bem democrática. Então, o pré-requisito dela basta você querer. Tá? Querer mesmo. Né? E principalmente hoje em dia. Quando eu comecei, não tinha conteúdo à torta e à direita aí que tem na internet. Né? Não só meu, mas de várias outras pessoas que fazem conteúdo sobre manutenção eletrônica para climatização. Eita, quase respira aí. Quase não sai, né? São as pessoas que fazem Desculpa, manutenção pessoal, eletrônica para climatização. Eu tô com a garganta um pouco ruim aqui. Pensando no Galvão Bueno. Bebe água. Vamos lá. Então, hoje em dia, principalmente, você não tem... inclusive, tem muitos conteúdos gratuitos na internet. Eu mesmo sou um deles, que faço bastante conteúdo. A maior parte da minha produção de conteúdo é gratuito. Tá? Parte do meu conteúdo é pago. Para quem quer se aprofundar, quem quer se tornar profissional na área, aprender ainda mais, ter resultados palpáveis, né? E não resultados pontuais, ter resultados perenes, né? Todos os meses, 2 a 5 mil todos os meses. Não é uma coisa que você faz só um mês e pronto, faz só uma vez e pronto. Aí é para quem quer acompanhar mais. Mas a maioria do meu conteúdo é gratuito. O nosso treinamento que a gente vai fazer semana que vem é gratuito. Essas aulas aqui é gratuito. O podcast aqui é gratuito. Então tem muito conteúdo já. Tá? Então basta você querer se dedicar. Claro, exige tempo de estudo. Mas eu demorei 2 anos para aprender manutenção eletrônica. Para me dizer assim, sou profissional da manutenção eletrônica. Quando eu me vi trabalhando 12 horas por dia fazendo aquilo que eu amava. Amo até hoje, né? Mas eu queria aquilo pra mim, né? Naquele período. Então quando eu cheguei nesse ponto que eu fazia o que tinha de clientes meus, né? E sair do trabalho, eu deixar as placas reparadas depois, e ficava até 10 horas, 11 horas da noite reparando placa. Eu gostava daquilo ali, eu tinha o maior prazer do mundo. Aí eu me tornei um profissional. 2 anos depois de conhecer a manutenção, de conhecer a eletrônica. E hoje em dia a gente tem exemplo de alunos que com 1 mês, 2 meses já estão reparando. Então é muito tempo, 2 meses, em relação a quê? Né? É muito tempo em relação a quê? Tá? Então, então você, tipo assim, o cara quiser fazer acontecer, ele faz. Pré-requisito. Sinceramente, nenhum pré-requisito. Tá? Nenhum pré-requisito. O pré-requisito é querer. Porque, pra começar, né? Pra começar. Porque se você assistir só as minhas aulas do YouTube, você já vai ter uma base bem legal. Vai garantir uma base legal. Aprender muito, bastante, sobre a manutenção eletrônica para climatização. Aprender bastante mesmo, entendeu? Então, basta querer. Assim como eu quis lá em 2015 aprender. Né? E no meu caso não tinha nenhum treinamento, não tinha nenhuma formação, não tinha nenhum evento, não tinha nada. Eu tive que ir trabalhar, né, para outras pessoas para conseguir aprender na prática a manutenção eletrônica. Fui trabalhar com módulo de injeção, fui trabalhar na indústria, e aí onde eu forjei os meus métodos, os meus modos operantes, meu aprendizado. Lá na indústria eu entendi que a eletrônica é uma só, né? Que qualquer placa que eu pegasse eu podia reparar, porque era assim que a gente trabalhava lá. E quando você vivencia, e é uma coisa que eu posso falar aqui, eu sei que eu vou falar, esse tema eu vou repetir várias vezes, vou falar várias vezes,
porque tem coisas que vocês precisam vivenciar, tá? E quando você vivenciar isso aí, você ter o conhecimento da manutenção eletrônica de ar-condicionado e você aplicar em ar-condicionado, beleza, entendi, agora eu consigo reparar a placa de ar-condicionado. Mas aí apareceu micro-ondas. E tu pega a placa do micro-ondas para reparar e tu consegue, tu vai entender, caraca, a eletrônica é uma só. Caraca, eu consegui reparar como? Se eu nunca vi uma aula de micro-ondas na vida. Porque a eletrônica é uma só. Porque tu aprende a base da eletrônica. Porque eu formo alunos climatrônicos para serem independentes. E não ficarem dependendo do Lawander ou fechado nas paredes da climatização, embora sejam gigantescas, tá? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amanhã, qual é o tempo de amanhã? Amanhã nós vamos falar sobre isso e não perca o podcast amanhã. São os reparos mais lucrativos da manutenção eletrônica de ar-condicionado. Perfeito. Você Aqueles reparos que ninguém conta na internet. Nós vamos abrir o jogo amanhã pra vocês. Amanhã às 14 horas, então não perca, tá? E não tem gravação. Só pra quem tá aqui ao vivo, porque na edição nós vamos tirar essa parte aqui do vídeo. Só pra quem tá aqui ao vivo. E amanhã não perca, tá? Porque não abre o jogo, a caixa preta dos... Tem cada... Por isso que eu não saí Por isso que eu não abri o leque ainda. Hoje eu só reparo placas de ar-condicionado, tá? Do setor da climatização. E tem um cliente de hospitalar. Um cliente, que é de outra área. Né? Que a gente tá botando um pezinho na água lá. Mas é um cliente só. E beleza, a gente começa com um cliente. Mas a minha grande 99,9% dos meus clientes são da climatização. Porque é um mundo gigantesco que você não faz nem ideia que existe. De placas. A gente vai falar disso amanhã, não vou adiantar o conteúdo de amanhã não. Mas, quando eu pego placa de outro segmento, de outro equipamento, né? A gente, como climatrônico, quando eu formo um climatrônico, eu formo ele com base, para ele conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, tem aluno que repara lava e seca, tem aluno que repara máquina de solda, no break, e vários tipos de equipamentos. Por quê? Porque entende, interioriza e aprende uma eletrônica, uma manutenção eletrônica que é voltada para a lógica de funcionamento, que é voltada para a manutenção. Né? Não é uma coisa bisurada, não é uma coisa, foi esse erro, troca essa peça. Foi esse erro, troca essa peça. Foi esse erro, troca essa peça. Não é voltado para isso. É voltado para dar fundamento. Quando a gente entrega fundamento para os nossos alunos, a gente deixa o aluno com alicerce para construir a casa dele. Como assim, Laura? A base que a gente tem para os nossos alunos, nos nossos treinamentos, que a gente faz tanto gratuito quanto pago, a gente entrega o alicerce ali. Tá? Para que o cara construa a casa dele. E aí eu até brinco com eles, porque o curso que eles fazem na turma, todos têm acesso ao mesmo conteúdo. Mas cada um tem um curso diferente, porque o fulano de tal pega mais Samsung, mas o outro lado, o fulano de tal do Pará pega mais Samsung, e o outro lado do Rio Grande do Sul pega mais LG. Então ele tem mais experiência com LG. Mas ele troca com um cara lá do Pará que manja de Samsung, que pega muito Samsung, e eles trocam experiência ali. E aí eles ganham com inteligência coletiva, ao mesmo tempo que eles têm uma experiência maior em uma determinada marca, porque aparece mais na região dele aquela marca. Tá? E o outro apareceu investidor de frequência para ele trabalhar. Ele foi trabalhar com investidor de frequência. Foi aos treinamentos, foi fazer reparos em investidores de frequência. Então, cada aluno, com a base que tem, procura seus caminhos ali, onde se dão melhor. Né? Onde se dão melhor. E aí, mas ele só consegue fazer isso por quê? Porque eu formo profissional. Eu não entrego só diquinha bizu pro cara conseguir reparar pontualmente. Isso eu acho tão... Eu acho que não... Vamos lá. Eu acho que é tão... Que assim, ajuda pra caramba a dica. Mas ela é pontual, ela não forma um profissional. Tanto é que eu entrego as dicas gratuitas, né? Há mais de 160 e tantas semanas eu entrego gratuitamente as sacadas no YouTube. A diquinha lá no YouTube. E eu acho que é super... E a diquinha é maravilhoso, tá? A dica é maravilhosa, só que eu acho que tem a hora certa de receber a dica. Na minha metodologia, os nossos alunos tem a hora certa de receber a dica. Se eu entregar a dica para o iniciante, ele acha que ela é aquilo ali. É só dicas. Ele fica sempre esperando o Lavanda dar a próxima dica para ele conseguir reparar aquela placa. E não ele conseguir andar com as próprias pernas e pensar por si próprio. Então, mesmo saindo do zero, tem como você se tornar. Mas mesmo que eu tenha reparado, tem como você se tornar. Tá? Porque se você seguir a metodologia correta.
Aí focar uma metodologia que está validada e que vocês vai acelerar o processo de quem se expõe a essa metodologia. De novo, basta querer, tá? Até porque o investimento é baixo, financeiro, a maior ferramenta que você vai ter vai ser seu cérebro, vai ser seu conhecimento. Então isso é muito poderoso quando você trabalha com o que você conhece, tá? Até que a gente falou ontem sobre precificação, né? E quando se fala sobre precificação, a gente estava falando lá que a gente precifica o conhecimento, precifica o saber, tá? Por quê? Porque a principal ferramenta do climatrônico está dentro da cabeça dele. E isso ninguém tira dele, né? Ele vai morrer com aquele conhecimento. Quando tu tava falando aí, eu tava me lembrando aqui do começo da minha jornada, quando eu comecei a aprender manutenção eletrônica, que eu como mulher, eu nunca brinquei, quando meu pai fazia as coisas de eletricidade dentro de casa, nunca me chamou pra me mostrar, né? Porque a sociedade mostra isso pra homens. Então, com os meus irmãos já foi diferente, quando os meus irmãos eram pequenininhos, que o pai ia mexer em alguma coisa, ele já chamava ali os meninos, já mostrava alguma coisa. Então, eu cresci sem ter contato nenhum com a eletrônica. Mas eu fui para a faculdade de tecnólogo em mecatrônica, onde eu entrei nessa faculdade por causa de robótica, tinha a disciplina de robótica, eu tinha muito interesse de trabalhar com robôs, né? Só que lá dentro da faculdade tinha umas disciplinas de eletrônica, né? E eu me assustava demais com essas disciplinas e tal. Mas consegui fazer, né? Consegui passar por essas cadeiras. Consegui passar por essas cadeiras lá na faculdade. E quando eu fui para o mercado de trabalho, nós fomos juntos, né? A gente foi para o mercado a gente foi para uma empresa de manutenção eletrônica. Tu foi primeiro, depois eu fui. Mas eu nunca tinha tido contato. A eletrônica que eu tinha era de sala de aula. E eu tive muita dificuldade quando eu fui lá para a empresa, porque na prática, né? A prática ela tem as suas nuances, ela tem as suas particularidades. Por isso que a manutenção eletrônica, para você aprender, você tem que casar as duas coisas, né? A teoria e a prática. Mas por que eu tô contando isso, né? Por que eu me lembrei disso? Porque sempre que a gente para pensar, quem é que pode trabalhar com reparo de placas? Poxa, né? E aí tem gente que diz assim, não, tem que ter berço de eletrônica, já tem que ter algum tipo de experiência, tem que ter alguém na família, já tem que ter mexido com isso antes, já tem que ter muitos equipamentos, já tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a pessoa inventa um mundo de desculpas para não fazer alguma coisa. Para não tentar entender, né, um pouco daquele mundo. E eu comecei do zero. E tu começou do zero. Né? Aqui vocês têm duas pessoas que trabalham. Eu já trabalhei, hoje eu não fico mais na bancada, né? Mas eu já trabalhei na bancada com manutenção eletrônica e eu comecei do absoluto zero. Eu, mulher, nunca tive contato com isso na minha infância, não tenho ninguém na minha família que trabalha com isso, né? E eu consegui. A gente tem exemplos de alunos que os climatrônicos, né? Os climatrônicos mais recentes, a gente tem pessoas que já tem... quando a gente começa a agrupar pessoas, vem pessoas de todo jeito, né? Então, a gente sempre tem aqueles que eles já têm algum tipo de contato, que já entende um pouco de eletrônica, tem aquele que entende um pouco de refrigeração, e tem aquele que não entende absolutamente nada. Tem aquele que é zero, 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 zero mesmo. Tem dificuldade em absolutamente tudo. Mas o cara chega, ele aprende, ele começa a reparar, ele ganha autoridade na cidade dele, né? Ele passa a ser... Ó, meu bonito Paraná! Boa tarde! Tá pedindo um alô, mandei... Boa tarde pro meu bonito Paraná, galera de Paraná. Boa tarde para todo mundo que chegou. Meu bonito Paraná é nosso aluno.
também, né? Climatrônico aí, galera. Então, e aí a gente entende, né? A gente entende que não precisa de nenhum conhecimento para você começar a estudar. Os conhecimentos que você precisa, eles vão ser adquiridos durante a tua jornada. Mas se tu tá na estaca zero, a qualquer momento você vai poder começar. A única coisa que você não pode é querer botar a carroça na frente dos bois, né? Porque tem gente que procrastina, demora demais, fica naquele processo, eu vou, não vou, eu começo ou eu não começo a minha jornada. Aí fica nesse processo, demora para começar a jornada, e aí quando começa já quer um resultado imediato. E aí não é assim. Então por isso que a gente até diz, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter os seus resultados. Mas você tem que ter paciência. A partir do momento que você começa, que você entra na sua jornada, você tem que ter paciência com você mesmo. Porque você pode ser o cara que você pode ter um resultado em 15 dias. Você pode reparar a sua primeira placa com 15 dias. Mas você pode reparar a sua primeira placa com 2 meses. Com 3 meses. Vai depender do quanto você se dedica àquilo e de como que vai ser esse processo de aprendizado para você. Então, tem que ter, né, consciência disso aí. A gente tem alunos já que hoje já são climatrônicos da última turma, que foi do final de maio. Já uma boa parte dessa galera já está reparando placas. Todo dia a gente entra lá nos grupos, que a gente fica no grupo dessa turma, né, da última. Das antigas nem se fala, mas vamos falar da última. Da nossa última turma, os climatrônicos lá, vez por outra eu entro e dou uma olhada, porque a gente tem outras pessoas na nossa equipe que acompanham todo santo dia, né? E eu vejo lá, a galera já tá reparando, tá na atividade, entendeu? E não tá nem com 2 meses ainda. Então, é bem isso, tá? Quem é que pode trabalhar com reparo de placas? Qualquer pessoa. Qual é o pré-requisito? Nenhum. Técnico, nenhum. O pré-requisito é só a mentalidade, né? Você ter aquela mentalidade de que você quer aprender, você se colocar no lugar de aluno para aprender, ter paciência no processo e ir para cima, fazer a coisa acontecer. E antes de você achar que é mentira, que tá mentindo, não dá. Como é que eu vou conseguir reparar uma placa sem ter conhecimento prévio em eletrônica? A gente está dizendo que você vai conseguir reparar uma placa sem ter conhecimento em eletrônica não, tá? Estou dizendo que você não precisa ter conhecimento prévio. Você tem como aprender, né? Tem como aprender, saindo do zero. É isso que a gente está querendo defender aqui. Claro, para você reparar uma placa, você tem que ter o conhecimento da placa. Claro não. Já vi muita gente que não sabe eletrônica, mas conseguiu reparar uma placa. E o cara acha que sabe. Esse é o pior. Porque ele se limita e não... Como assim na hora? Vamos supor que a Yara não sabe nada. E eu chego pra ela e dou uma placa e digo, ó Yara, troca essa peça aqui pra mim. E a Yara vai e troca. A Yara sabe mexer ali com ferro de solda. A Yara troca. Ela acha que ela reparou. De fato ela reparou. Mas se ela não sabe nem uma base eletrônica, ela continua sem saber de eletrônica. Ela sabe que aquele erro troca aquela peça. Ela associou isso na cabeça dela de maneira óbvia, tá? Mas, na grande maioria dos casos, você vai ter que ter noção de eletrônica para poder reparar uma placa, tá? Alguns segmentos, e eu posso falar agora que eu conheço algumas pessoas de outros segmentos, de manutenção eletrônica, a pessoa pode entrar sem saber nada de eletrônica e conseguir reparar alguns equipamentos, alguns defeitos, certo? Por exemplo, precisa saber de manutenção eletrônica para trocar um fusível? Provavelmente não, certo? Provavelmente não. Eu consegui ensinar você a testar um fusível e você vai identificar o fusível, vai fazer o teste e vai conseguir efetuar a troca. Se fosse assim, ó, estruturado o defeito de fusível, se tivesse um defeito que fosse corriqueiro e que sempre há defeito de fusível, acho que teria um treinamento só para isso. Como trocar o fusível. Eu ensinaria qualquer pessoa a fazer isso.
Porém, quando se parte a placa eletrônica, defeitos na placa do ponto de vista a nível de componente, é necessário uma base eletrônica, certo? Existem áreas que você não precisa. Por exemplo, Lawan, celular. Eu posso reparar um celular sem saber nada de eletrônica. Esse celular está com a tela toda quebrada. Aqui o canto aqui, ó, tudo quebrado a tela. Tá ele toda arranhada. Aí eu peguei esse celular aqui e eu não sei nada de eletrônica, eu vou pegar aqui e vou trocar o display. Se alguém me ensinar o passo a passo para trocar o display, eu consigo trocar. No nosso setor mesmo, tem como se instalar uma máquina de ar-condicionado sem saber nada de refrigeração e de eletrônica. Tem como se higienizar uma máquina de ar-condicionado sem saber nada de refrigeração e muito menos de eletrônica. Tá? Então, esses serviços mais passo a passo, que tem muito repetitivo, não existe. Mas o nosso mercado não tem essa... Apesar de ser repetido, os códigos de erro, os caminhos são bem diferentes, exige um raciocínio lógico por trás do reparo, tá? Por isso que, de novo, o climatrônico é um profissional diferenciado. Por quê? Porque na formação dele, ele aprende a pensar o defeito. Pensar o defeito. Quantas vezes? Sábado, eu gravei um conteúdo aqui, vai pro nosso treinamento, sobre eletrônica digital. Eletrônica digital aplicado na prática. Passei o sábado, assisti uns brutos assim, de conteúdo, deu quase 3 horas de conteúdo bruto. Resolvendo uma questão prática que nós pretendemos aplicar aqui na Lautec. Olha o detalhe. Nessa análise, por horas a gente ficava parado olhando para o problema e raciocinando. Para montar ali, no caso era para montar um circuito digital para fazer uma automação aqui na empresa, com lógica digital. E a gente ficava horas, eu, Levi, Gladstone, os 2 estagiários, meu irmão, 6 pessoas, pensando ali, analisando a problemática e criando a solução lógica plausível para isso. E chegamos à conclusão, né? Mas foi sofrido. Foi gostoso, na verdade. Foi legal a jornada. Foi super divertido. Os meninos gostam muito desses desafios. Eu também gosto. Mas a gente parava e analisava. E ficava pensando o defeito. E não saía montando de qualquer jeito. Não saía testando para ver qual era. Ficava na lógica de funcionamento. Certo? Pensando o defeito. E por vezes, na bancada a gente para. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu faço muito isso. Para aqui e fica analisando aqui o defeito. Vamos lá. Chegou para mais longe da lousa lá no sábado, eu fui para mais longe. Assim, eu estava muito em cima da lousa, fui para longe e fiquei pensando. Deixei os meninos lá mexendo, testando. Eu fiquei pensando, analisando, até que veio uma sacada de uma solução para o problema. E aí, às vezes, eu faço isso na bancada também. Né? Pare e analisa. Pare e analise. E checa as possibilidades. E aí, naturalmente, ou às vezes no limite lá, vem uma sacada que faz sentido e que você faz um teste que traz a informação, né? Inclusive, o curso do Lawander vai ser um ser pensante. Aí ao invés de um zumbi trocador de pés, é isso aí, o Guito Paraná. Exatamente. A turma Exatamente. 16, ó. Turma de fevereiro. Turma de fevereiro. Já tá aí. Climatrônico, reparando, pensando. Ser pensante, essa é a palavra. Ser pensante. Show de bola, galera. Muito massa. Inclusive, né, só pra gente poder fechar aqui finalizar a resposta com chave de ouro, pra quem que esse serviço é pra mulheres também. Se vocês conhecem alguma mulher, estão em busca da primeira climatrônica. Por favor. Só tem homem aqui, só tem eu de mulher nesse negócio. Eu vou entrevistá-la pessoalmente, eu e tu. Eu vou junto, que eu faço questão de dar um abraço e dar os parabéns. Então, estou em busca da climatrônica perdida. Se você conhece alguma mulher que gosta de tecnologia, que gosta dessa área da refrigeração, né, que gosta mais de... que gosta, né, dessas paradas assim diferentes. Manda essa live para essa mulher, pelo amor de Deus. Diga a ela, olha, tem uma moça aqui que ela está em busca de uma climatrônica perdida. Uma futura climatrônica. Então, enviem aí que esse ramo é para mulher também, tá? Beleza, a gente já entendeu que qualquer pessoa que queira
né? Pode trabalhar com conserto de placas, mas vale a pena? Vale a pena? Vamos lá. Acredito que quem tá aqui na live, a grande maioria sabe já da resposta, É. né? Mas Vale a pena sim. tem muita gente por que várias- ainda pergunta. Por vários vieses. Vieses? Por vários viés. Tipo, financeiramente, é extremamente rentável a manutenção eletrônica. A manutenção eletrônica é uma área extremamente rentável. Você gasta centavos e fatura centenas de reais para poder reparar. Então, R$200, R$300 no reparo, onde você gasta centavos, então você está vendendo seu conhecimento. Então, do ponto de vista financeiro, bem viável. Do ponto de vista logístico, você pode trabalhar de casa. Nada lhe impede você ter um quarto na sua casa, uma bancada na sala. Nada impede isso, né? De você fazer na sua casa a sua renda extra ou sua empresa, tá? Do ponto de vista de satisfação, nada é mais satisfatório do que você ver a alegria ou você prover com o seu conhecimento a solução no problema de alguém, tá? Eu acho que é um dos grandes prazeres que a gente tem no dia a dia da manutenção eletrônica. É o cliente vir com um problema e você trazer uma solução viável para ele, que ele vai lhe agradecer. Que ele vai ficar feliz que você trouxe resolveu aquele problema para ele. Porque ninguém mais resolvia e você foi lá e resolveu. Isso te dá um senso de propósito que ele está fazendo, sabe? Acho que a gente veio nesse mundo para fazer algo para agregar nesse mundo. Algo para entregar para os outros. E não só passar nessa terra como se nada tivesse acontecido. Então, a manutenção eletrônica permite esse tipo de sensação. Sem falar quando você repara a placa, uma das coisas que eu vejo poucas pessoas falando, eu acho que só eu falo disso aqui na internet, a sensação de alegria que se tem quando repara uma placa, especialmente quando ela tá difícil, cara. Quanto mais dificultoso é, que nem a fase do chefão do videogame. Quanto mais dificultoso é, melhor é, entendeu? Então, é muito prazeroso. Então, por várias linhas de raciocínio, é vantajoso, tá? Compensa demais. Se você foca só na grana, é extremamente rentável, tá? A gente fala de 2 a 5 mil, mas é uma porta de entrada. Para eu falar de 2 a 5 mil para vocês, eu faço pelo menos 10 vezes mais do que isso. Tá? Para ficar confortável de falar de 2 a 5 mil reais por mês com vocês, né? Pelo menos, tá? Então, não só eu, né? Eu digo eu porque eu falo aqui, né? Eu dou minha cara a tapa. Eu escuto a galera me apedrejando aí na internet, que é um absurdo. Esse cara tá inventando história, isso não existe. Inclusive, o tema desse podcast de hoje veio de um hater, né? Que botou que não fazia sentido. O cara botou assim, ó, impossível. Calma, que eu ainda vou chegar Vai aí. chegar? Então tá. Quando eu chegar na parte do Joãozinho, você explica. Então tá, então vai. Chegou Chegamos? a hora, né? Ah, tava no feeling aqui, rapaz. Foi Tudo combinado. Foi mal. Aí o Joãozinho diz assim, ó, deixa eu dizer a voz do Joãozinho, né? Impossível alguém que não saiba nada de eletrônica do nada dominar uma placa. Foi exatamente com essas palavras que a Yara trouxe aí que a gente recebeu uma mensagem, um comentário, né, esses dias. É impossível. E acreditando que é possível ou acreditando que é impossível, você está certo do mesmo jeito, tá? Na sua cabeça você está certo. Se você acredita que é impossível, para você vai ser e não tem... Infelizmente, né, a nossa mente limita a gente ou nos dá condições exponenciais de crescimento. Infelizmente, ela pode nos limitar. E aí, quando o cara acredita que isso é impossível, aquilo se torna realidade para ele, porque ele não faz o que ele precisa fazer para aquilo se tornar possível na vida dele, né? E, impossível sair do zero e conseguir reparar a placa tão rápido, então... Impossível alguém que não saiba nada de eletrônica do nada dominar uma placa. Exatamente, não é do nada, né? Não é do nada. Quando ele fala do nada, parece que é assim, né? Hoje ela não sabe, amanhã ela aprendeu e já está reparando placa. Não, quem me dera se fosse.
eu estaria trilhardário se eu conseguisse passar o conhecimento tão rápido assim, a pessoa tivesse resultado. Né? Meu custo seria R$10.000. Então, E a gente poderia estar aqui dizendo que é tão fácil realmente assim, né, pra vender. Se o intuito fosse só vender curso, mas como o propósito é bem maior do que isso, então a gente joga com o jogo da realidade aqui. A gente fala, é como eu tenho falado nas últimas vezes. Aqui a gente fala coisas que poucas pessoas falam pela internet. Na realidade, eu não vejo ninguém falando certas coisas que a gente tem falado aqui nos últimos dias, né? Esse jogo de mostrar realmente a realidade do mercado da manutenção eletrônica, como ele de fato é, tá? Então, enfim, continua. Então, não é do nada, né? Tem uma metodologia que acelera em 1 mês, 2 meses, o resultado do cara saindo do zero e reparar a primeira placa dele em 1 mês, eu acho sensacional. Eu sinceramente, que pra vocês, eu me surpreendi com esses resultados dos meus alunos. Eu não acreditava que dava pro cara sair do zero e reparar a primeira placa dele em 1 mês. Eu não acreditava, com os méritos dele. Ah, não, mas tu foi lá e deu a placa na mão do cara. Não, pelo contrário, o cara mora lá em outras cidades, entendeu? Mas não foi só um não. Não foi só um não. Então, eu me surpreendi com isso, sinceramente, pra vocês. Eu esperava que uns 3 meses, de 3 a 6 meses, né? Eu passei 2 anos, cara. 3 a 6 meses pra mim era um tempo super hábil pra isso. Quando eu vejo o cara com 1 mês fazendo acontecer, eu fico, caraca, surreal, né? Então, não é do nada, é com o método se acelera. Com o método... Nossos eventos gratuitos, que a gente vai fazer semana que vem mais uma edição, nesses eventos o cara já sai aprendendo. Já teve gente que já reparou nesses eventos, né? Como a gente não pegou o dado se o cara já tinha conhecimento prévio ou não, mas que o cara reparou lá no evento. E mandou uma mensagem pra gente, ó, tô aqui reparando uma placa e tal. E nessa semana aqui, não sei nem como era o nome do evento da época que a gente fez, mas um dos eventos desse uma semana, de tanto conteúdo que a gente entrega, né? Então não é do nada, tá? Do nada, mas é bem rápido mesmo. O resultado de reparar a placa é bem rápido mesmo, tá? Bem rápido. Eu arrisco dizer que, sei lá, a gente tem que fazer essa estatística. Tipo, quantos por cento dos nossos alunos reparam placa? Beira aí uns, sei lá, velho. Beira os quase 100% aí, viu? É uma das estatísticas que a gente se orgulha aí. Mas é uma coisa que a gente tem que buscar e eu vou atrás desse número com a galera da equipe aí. Pra ter essa clareza. Porque a maioria, que a gente tem ciência ali, que tá no grupo, tá falando, que tá conversando. Só se o cara nunca entrou no grupo, nunca falou com ninguém e não respondeu nossas mensagens, né? E tem os alunos que dão uma sumida assim, a gente fala com os caras não respondem. Pelo amor de Deus, quem tá pensando aí em se matricular na próxima turma, bote o número do seu celular correto, viu? Na hora do cadastro, meu povo. Pra gente falar com vocês. A gente fica louco aqui vai atrás de falar com vocês e tem aluno que bota uns números que eu acho que nem existe, ele tira do bolso. A gente não existe porque não tem WhatsApp, não atende ligação. A gente fica, meu Deus, e agora? Bote aí, quem for entrar na próxima turma, bote o seu número de celularzinho certinho. É isso aí. Adriano, Rio de Janeiro, Ferdinando. Beleza. Aí o outro Joãozinho diz assim, mas para reparar todas as placas tem que decorar todos os defeitos? Eu não tenho tempo para isso não, Lawander. É verdade. Nem eu. Nem eu tenho esse tempo. Vai nessa linha e você vai morrer sem conseguir decorar todos os defeitos, né? Vai nessa linha que você vai... Enfim, não é sustentável, tá? A não ser que tu for um gênio da memorização. Eu não memorizo código de erro, por exemplo. Tava levantando aqui, só dando um spoiler para vocês que vai vir nas nossas redes sociais. Eu tava levantando aqui alguns dados de alguns dos próximos conteúdos que eu vou fazer aqui pro meu YouTube, né? E dentre eles tem alguns códigos de erro.
E eu bato o olho lá nos códigos e eu não sei memorizado, salvo alguns que me deram tanto trabalho que eu traumatizei e gravei no cérebro, né? Mas a maioria eu não memorizo o código, mas eu tenho uma tabela que me diz lá. Eu não preciso memorizar, né? Quando eu bato o olho na tabela e me diz o que significa, e eu vejo o que significa o código de erro, eu já crio uma linha de raciocínio na minha cabeça. Porque eu tenho metodologia de análise que a gente ensina para os nossos alunos. Bateu o olho no código de erro, entendeu o que, é que significa lá? O textinho lá, erro que sobrecorrente. Não é piscou o LED vermelho, é erro que sobrecorrente. Não é erro 21, é erro que sobrecorrente. Não é erro que... Enfim, não é o código em si. O código não me traz clareza de nada. Só se eu tiver já memorizado esse código. E são centenas, milhares de códigos de erro. Eu vou memorizar todos pra quê? Certo? O código é só uma forma da máquina se comunicar, né? Porque no display da máquina não vai caber lá. Erro de sobrecorrente. Perfeito. Erro de comunicação. Ele cria uma siglazinha ali, bota no manual, tabela e pronto. Exatamente. Fala, Taylor. Exatamente isso. Boa tarde, Taylor. Adriano, Ferdinando, Cláudio. Quem mais? Uma galera aí. Daniel, ó, o Daniel tá por aqui também. Daniel também é climatrônico. Alex. Clemilton. Fernando Santos, Cosmo Daula. Hora do alô, chegou a hora do alô. É. A gente dá um alô daqui e vocês dão um like daí. É, exatamente. Deixa o like aí, pô. Beleza, galera. Voltando, acho que a gente falou o nome de todo mundo. Acho que sim, né? Aí tem o terceiro Joãozinho, que ele diz assim. O cara quer usar a justificativa de que quer utilizar o reparo das placas, né, a demanda do reparo de placas, para justificar o porquê que o inverter não presta. Para dizer que o inverter não presta. Tá? É por isso que o inverter não presta. Tem que mandar consertar. Cara. É verdade. E isso aí também foi Isso é real, tá, pessoal? Esses questionamentos do Joãozinho é coisa que a gente pega na rede social. E esse cara em específico, foi recente, eu perguntei pra ele. Mas por que inviabiliza não entendi o porquê que inviabiliza o inverter. Qual foi a informação que você pegou aí que não foi claro pra mim? O fato de ter que reparar a placa, pelo contrário, viabiliza o inverter. Ele dura mais tempo. Então, uma máquina que dura 2 anos, dura 5, dura 4, porque tem o reparo da placa. Entendeu? Mas é mais caro o reparo. E aí o tempo de economia. A economia que teve no decorrer do tempo. Eu tô negociando, eu tenho uma moto elétrica. Né? Eu tava negociando ela porque, enfim, pra passar ela pra frente. E eu tinha uma Twister antes. E analisando hoje, a Twister se valorizou mais do que a moto elétrica. Mas se olhar pra trás, o tempo que eu usei a moto elétrica, eu dei 0 vezes 0 manutenção nela. Do jeito que eu recebi da concessionária, eu mando nela até hoje. Nunca combustível que economizou, né? Nunca deu manutenção de nada, não tem elétrica, não tem como abastecer, precisa abastecer. Aí eu fico vendo o tanto que eu economizei. Passa dessa diferença de preço dela agora, da outra. Né? Se eu tivesse ficado com a outra. Que a outra tinha em comparação, tinha um custo maior. E é um pouco do que acontece com o inverter, em relação ao convencional. E quanto que economiza? Esse inverter, o pobre passou frente. É a luta da ignorância, né? Do não conhecimento. O pessoal critica. A galera não conhece, vai criticando. É bem isso. É verdade. Então, bora lá, né? Trocador de componentes repara qualquer placa. Foi mal, tive que... Ei, meu velho, esse botijão de água aí... Você tá igual os marombeiros, ó.
Bebam água. Ó, minha principal ferramenta é o cérebro na bancada. E eu preciso de água para ela funcionar bem. Eu queria trocar a bateria do multímetro. Repete, por favor, Yara. Trocador de componentes repara qualquer placa. Qualquer placa ele tem um bizu, tudinho. Qualquer placa ele tem um bizu. Não repara qualquer placa, tá? O trocador de componente ele é limitado a muitas vezes a marca e ao modelo. Tá? Ele é muitas vezes limitado à marca e ao modelo. Tá? Porque ele é bisurado, né? Eu vou chegar pro cara e vou dizer, ó, aqui é Electrolux, tu vai trocar. Deu esse erro, troca isso, deu esse erro, troca isso, deu esse erro, troca isso. O cara só repete. Só repete. Só repete. Ele não questiona, ele só repete. Então ele fica um profissional bisurado. Sendo um profissional bisurado, ele sendo um profissional bisurado, ele vai ficar limitado. Aquele bizu, aquela dica, ele fica limitado ali. Ele não consegue andar com as próprias pernas. Beleza, então. Então agora, enfim, né? Como é que faz, né? Como reparar qualquer placa eletrônica de ar-condicionado? Então, ó, para reparar qualquer placa eletrônica de ar-condicionado, você vai precisar primeiro ter base de manutenção eletrônica, certo? Com a base da manutenção eletrônica, você vai ter ferramentas intelectuais, tipo, esse aqui é um diodo. Ah, eu sei como testar o diodo? Sei. Eu sei como é que ele funciona? Sei. Sei qual é o efeito ele pode apresentar? Sei. Opa, beleza, então eu sei como testar. Ah, esse aqui é um transistor. Que tipo de transistor? Ah, um transistor TJB. Ele é NPN ou PNP? Eu sei como é que ele funciona, eu sei como testar ele, sei como é que deve ser o comportamento dele nessa placa. Ou, não nessa placa, mas como deve ser o comportamento dele. Você vai lá, bate o olho e faz as medições ali e consigo trabalhar. Então essa base de eletrônica, de manutenção eletrônica, que vai permitir você analisar o componente, tá? A nível de componente. Aí no próximo nível você vai para uma metodologia de análise de defeitos em si, que a gente vai ensinar a vocês na semana que vem, né? Na semana 5K sem instalar. Nós vamos ensinar metodologia de 3 passos. Você vai ficar, vai explodir o seu cérebro nessa metodologia, porque ela é de tão simples que ela é, e quando aplicada da maneira correta, na sequência correta, ela lhe dá um poder de análise absurdo, beleza? Em que atestou com todo tipo de equipamento que vocês imaginarem, e sempre metodologia, ela vai certeira, ela vai em cima, tá? Mas metodologia sem a base, ela não vai faltar, vai chegar num ponto em que vai travar, porque te falta a base. Então, fundamento de manutenção eletrônica para climatização, metodologia, e aí, quando se fala de manutenção, quando se fala de placa eletrônica de ar-condicionado, ela se divide em áreas. E aí o climatônico aprende quais são essas áreas, né? Entende quais são as áreas. Ah, é o circuito DC-Link, é o circuito IPM, é o circuito da fonte, é o circuito dos sensores, é o circuito do primário, é o circuito do secundário, é o circuito do leitura de corrente, da leitura de tensão. Então tem vários bloquinhos ali dentro da placa. Então você bate o olho na placa, você se assusta, você vê um monte de coisa. Mas o climatônico bate o olho e ele enxerga ali os circuitos. Quando eu escuto o código de erro que tem a ver com sobrecorrente, se eu já vi a placa alguma vez, me vê um circuito bonitinho, desenhado não, né? Mas a lógica do circuito, todos os componentes do circuito me vêm na cabeça. Se eu nunca vi a placa, me vem um circuito genérico na cabeça. E quando eu bato o olho na placa que eu nunca vi, eu vou em busca desse circuito que faz essa leitura de corrente, por exemplo, ou que faz a leitura de tensão, ou que faz a partida do compressor. Então, é assim que eu pego uma placa que eu nunca nem vi. Como é? Eu preciso de fundamento, preciso de base. Quando eu bato o olho na placa que eu nunca vi, mas eu vejo os blocos de circuito, opa, parece aquela já que eu já vi. Parece aquela lá que eu assisti na aula. Tem a mesma lógica do circuito que eu assisti na aula. Tem muita gente que pergunta, lá onde tem, dá para reparar, o climatônico repara a placa de convencional. Teu treinamento vai servir para convencional? Muita gente pergunta isso daí para mim. E muita gente espera que eu tenha lá 600 aulas de placa convencional mostrando os defeitos de cada um. Só que, quando eu ensino o fundamento da manutenção eletrônica, a placa convencional fica, como diria o Taylor, barbada. Fica molezinha, certo?
Fica simples de entender. Você bate o olho e diz, caraca, eu faço uma varredura nessa placa aqui, rapidão. Então, com fundamento, então tendo fundamento, método de análise, tá? E visualização de circuito, com o fundamento vai me permitir ter uma visualização de circuito melhor, né? Eu vou conseguir analisar qualquer placa eletrônica do setor da climatização, tá? Porque eu vou conseguir fazer análises a níveis de componente e também a níveis de circuito, restringir a placa a circuitos que, de novo, vamos supor que dê um erro de sensor, tá? O circuito sensor, ele é quase o mesmo em todas as máquinas. A lógica de montagem do circuito do sensor, tá? Ele é quase igual em todas as máquinas. Então, se pegou uma máquina que eu nunca nem vi, mas o erro me orienta aí para o sensor, eu vou em busca do conector do sensor e vou entender qual é o circuito do sensor ali. Eu estou usando o sensor que é um circuito bem simples. Mas se for para o circuito de IPM, leitura de corrente, que é um circuito mais que tem mais componentes, eu vou conseguir restringir a região da placa onde está aquele problema. Então, mesmo a placa que eu nunca vi, eu não preciso analisar ela toda. A não ser que eu queira. Eu vou sempre pegar o código de erro e trabalhar em cima dele, né? E aí o código de erro ou defeito, não está ligando. Hoje vai sair uma aula no meu YouTube, né, onde uma placa não estava ligando. Espero que você assista lá hoje, 19 horas. Né? Um reparo prático, tá? Um defeito prático e o defeito estava você não vai acreditar. Eu vou lhe instigar aqui, eu digo que você sozinho não conseguiria analisar aquele defeito ali não. Porque de tão dificultoso que estava. Mas está lá. Vou estar compartilhando hoje à noite com vocês, hoje às 19 horas. Um defeito que eu nunca tinha pego, que a gente nunca tinha pego. Mas como é que identifica? Com metodologia, com lógica de análise, certo? Então é assim que você vai conseguir reparar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. Fundamento, método de análise e lógica de circuito. Tá? Tudo isso casando teoria e prática. Sempre. Que é sempre muito importante estar reforçando isso, tá? Teoria alinhado com prática. Tem que entender as coisas para... uma besteirinha que eu lembrei aqui agora. Eu tava olhando aqui para uma placa, olhando os capacitores de uma placa. Algum de vocês já passou pela situação de tirar tirar um eletrodoméstico da tomada e pegar em algum canto em seguida e tomar um choque? Se alguém já passou por isso, por conta dos capacitores, que eu estava olhando para eles aqui agora, né? Os capacitores, eles são componentes que eles armazenam carga. E aí, quando você está na bancada, tem muita gente que desperdiça ali as bases de eletricidade, que acha, vou mexer com eletrônica, o que tem a ver a eletricidade? Tem tudo a ver, inclusive para você não morrer, né? Porque, por exemplo, uma placa eletrônica, quando você tira ela da tomada, você precisa ter a noção que você tem que descarregar ali o capacitor para poder descarregar a placa e você conseguir manusear e não tomar nenhum choque. Porque pode ser um choque pequenininho, pode ser um beliscãozinho. Pode ser um anafilático. Pois é, então, sabe, cada conhecimento, ele é importante, né? E aí, quando você consegue aprender todas essas coisas, você pensa assim, como consertar qualquer placa eletrônica de ar-condicionado. Mas acaba que consertando qualquer placa eletrônica de qualquer equipamento eletrônico. A gente tem climatrônicos aí, da climatização, tem o quê? Tem convencional, inverter, VRF, chiller, o que mais? Dentre outros. Não dei spoiler outros. de amanhã não, esse é spoiler de amanhã. Foi mal. Dentre outros, que os alunos nos climatrônicos reparam. Mas além desses aí, fora da climatização, a galera repara lava e seca, micro-ondas, geladeira, que mais? Esteira de academia, Se né? tiver uma placa, os caras estão reparando. Os caras ficam viciados. Esse conhecimento é muito poderoso, né, gente? Conhecimento é o poder. Então, não queiram ser só mais um no mercado, sabe? Seja um profissional, quando você quiser ser um profissional, busque o conhecimento para você ser o melhor da sua cidade, sabe? Para você ser o melhor da sua cidade.
Não pra brigar ali por ego com ninguém. Mas é pra você também... para você se sentir capaz, para você se sentir seguro, para você passar essa segurança, essa confiança para outras pessoas, sabe? Os meninos aqui da Lautec, a Lautec aqui em Fortaleza, ela é conhecida como a empresa que resolve os problemas. Se a Lautec não resolver, ninguém mais resolve aqui em Fortaleza. Quanto que custa para você ter essa visão das pessoas? São os costa larga, né? Fortaleza. Então, fiquem com essa visão quando vocês quiserem fazer qualquer coisa na vida de vocês. E aí, aqui a gente está falando do lado profissional, né? Aprender uma nova profissão, trabalhar com conceito de placas. É algo que é simples de aprender, não é tão fácil, mas é simples. Hoje está bem mais simples, né? A Laonder conseguiu simplificar. E se profissionalizar vale a pena, tem o seu valor de mercado, tanto para você como para o mercado em si, tá? Então, tenham essa visão aí. Qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, queiram sempre ser os melhores. É isso aí. Deixa nos comentários o que tá te impedindo de reparar qualquer placa eletrônica no setor da climatização, tá? Deixa nos comentários para eu vou ler todos eles e entender melhor. Quem sabe a gente faz mais conteúdos voltados para essa temática. Beleza? Senhores, nos vemos amanhã. Um abraço. Valeu, Doniara. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, galerinha. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa a notificação. E deixa o joinha aí se tu gostou desse nosso podcast. Tá ok? Se não gostou também, manda um dislikezinho aí pra gente entender se tá indo bem ou se tá indo mal. Tá? Valeu, um abraço. Deixa dislike Fiquem... Botem só like. Não precisa dar dislike. Fiquem com Deus, um abraço, valeu, tchau. Tchau.